O homem dos milagres chegou aqui neste lugar para curar enfermidades e problemas, solucionar. Ele é médico formado desde a fundação, cura quebra, cura câncer, cura depressão, cura coluna, cura AIDS e troca coração. Esse Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso, se creres, verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. Passando em Jericó, Bartimeu estava a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Bartimeu mais alto estava a clamar, e a multidão mandava ele se calar, dizendo a ele: o mestre não vai te escutar. Mas o clamor de Bartimeu a Jesus chegou. E logo Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: mestre, eu quero enxergar. E a multidão toda se espantou quando Jesus falou: cego vê, a tua fé te salvou. Esse Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso, se creres, verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. Na cidade de Betânia, um grande fato aconteceu. Jesus soube que seu grande amigo Lázaro morreu. Chamando seus discípulos, partiram para lá. Marta, chorando, viu Jesus, correu para lhe abraçar. Disse: se estivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressuscitar. Pediu que chamasse Maria, chorando, veio a lamentar. E logo perguntou onde o colocou. Chegando ao sepulcro, meu Jesus chorou. Disse: tirai a pedra, e gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Esse Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso, se creres, verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. É demais, é demais. Sabe o poderoso, se creres, verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que esse Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. É demais. Mais um, irmão, não? É? Só um minutinho.
sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Deus vai ter que guerrear. Elisete, pelo convite. As irmãs estão me ouvindo? Ok. Eu falo um pouco baixo. Queria agradecer a Elisete por ter lembrado de mim. É um privilégio, né, muito grande ser lembrada. E é uma responsabilidade também muito maior, né, da gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Gostaria de ler uns versos no livro de Esther.
Irmãs, o meu nariz está muito entupido. Estou passando Vick porque esse dia está muito frio. Então, meu nariz está muito ruim esses dias. Então, as irmãs não reparem não, por favor. Gostaria de ler o capítulo 1, a partir do verso 10. Quem tiver sua Bíblia, quiser acompanhar. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Abistã, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos, aos príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se ofereceu e se inflamou de ira. Irmãs, eu gostaria de pegar esse exemplo da rainha Vasti, falar um pouquinho, porque a Bíblia fala bem pouco, né, sobre essa rainha. E esses versos que nós lemos fala sobre o rei Assuero e a rainha Vasti. Foi a primeira, pelo que eu pude ler, foi a primeira esposa do rei Assuero. E ela era uma rainha pagã, né? Não era da linhagem do povo de Israel. E no início desse capítulo, nós não lemos, né? Porque é bem longo, mas eu creio que todas conhecem bem a história, né, do rei Assuero. Ele deu uma festa de vários dias, na verdade foram 180 dias, e depois deu mais uma festa durante 7 dias. E no final dessa segunda festa, de 7 dias, ele manda chamar a rainha Vasti com a coroa. Ele deixou bem claro que queria a rainha com a coroa. E, pelo que nós lemos, ele já estava alegre por causa do vinho, né? Vamos dizer que ele já estava um pouco bêbado, porque ele já tinha bebido muito. E eles bebiam assim, tem uns versículos, o versículo 7 fala que a bebida era servida com generosidade, ou seja, tinha muita bebida. E no final desses 7 dias, o rei já estava bem alegre, né, com o coração alegre, então ele manda chamar a rainha. Claramente, irmãs, eu vejo que a intenção do rei Assuero era mostrar a beleza da rainha Vasti, porque a Bíblia fala que ela era muito bela. E os reis, e a Pérsia, né, era um país muito rico, e naquela época era um dos países mais poderosos do mundo. E o rei, que detinha todo aquele poder, era muito rico. Então, ele fez aquela grande festa para demonstrar todo o seu império, todo o seu poder, todos os seus tesouros. Queria exibir toda a sua riqueza. Então, esse era o costume dos reis persas, dos homens comuns também, de demonstrar seu poder através das joias, através das pedras preciosas que eles tinham. E o rei queria mostrar a beleza da rainha Vasti e mandou chamá-la. E qual foi a grande surpresa do rei? Ela rejeitou. Ela disse não. Um ato, assim, de muita coragem de uma rainha, né? Dizer não. Ele era esposo dela e ele era o rei. Ele era o rei da Pérsia. Ele era muito poderoso e muito rico. E ela disse não, rejeitou o convite do rei,
porque ela já imaginava o que o rei queria. Provavelmente, ele queria não só mostrar a beleza dela, mas também, de repente, o rei queria até que ela dançasse, porque era costume da época, né, das mulheres se apresentarem diante do rei. E, de repente, ele até queria que a rainha dançasse, e vamos dizer que, de repente, fosse até uma dança sensual, né, para o rei e para os seus convidados. E as mulheres, elas costumavam se vestir bem. Até hoje, né, a gente sabe que no Oriente Médio, os países do Oriente Médio, as mulheres se vestem bem, né, se cobrem toda. E a rainha sabia disso, era o costume dela. E ela simplesmente disse não ao rei. Por quê? Porque ela tinha convicção do que o rei queria. Então, ela preferiu, irmãs, manter a honra dela, manter a dignidade. Ela tinha convicção dos seus princípios do que obedecer uma ordem impensada do rei, né? Porque o rei já estava bêbado, vamos dizer assim, já estava com o coração alegre. E ela teve muita coragem de recusar aquele pedido, de falar não. E ela era uma rainha, como eu disse, ela era uma rainha pagã. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia e ela nem temia ao Deus de Israel. Mas ela tinha convicção e simplesmente não abriu mão de seus valores. Ela não queria ser um objeto, servir de objeto para o rei da Pérsia, para o rei Assuero. E Vasti, ela arriscou, irmãs, perder a coroa. Ela arriscou perder toda aquela glória, toda aquela riqueza, e ela arriscou também perder a própria vida. Porque ela não podia dizer não ao pedido de um rei. Uma ordem real era uma ordem que a pessoa não podia deixar de obedecer. Mas o que pesou foi a conduta moral dela, porque provavelmente ela deve ter pensado o que eles iam pensar dela futuramente, se ela não tivesse dito não ao rei Assuero. E eu estava pensando, hoje em dia, irmãs, o que nós estaríamos disposta será que nós estaríamos disposta hoje a pagar o preço por não negociar os nossos valores? Pelas nossas convicções, aquilo que a gente crê, pelas verdades que a gente conhece da palavra, pelos valores, assim, na família, na faculdade, no serviço, e muito hoje em dia que eu vejo nas redes sociais. Como que nós vemos postagens assim que a gente fica abismada de ver uma pessoa que confessa o nome do Senhor e ter coragem de postar aquilo, ou mesmo curtir alguma coisa, compartilhar, achar graça. Será que nós estamos dispostas a pagar o preço pelas convicções que nós temos? E quantas oportunidades, né, irmãs, que nós temos de praticarmos ou mesmo de sermos coniventes com o pecado. E muitas vezes a gente ainda tem até justificativa. A gente ouve falar de muitos empregados que, infelizmente, mentem, pegam mentira por ordem de patrão, com medo de perder o emprego. Quantas coisas erradas, né, que infelizmente a gente faz
com medo de sermos excluídas de algum grupo, por sermos taxadas como quadradas, como antiquado. Hoje em dia isso acontece muito, porque o mundo, na visão do mundo, ele está muito avançado. E quando a gente segue aquele padrão, aquela linha que nós temos costume, o mundo acha que nós somos quadradas. Muitas vezes nós somos taxados como antiquado, porque o mundo está muito evoluído. E eu gostaria de ler mais um texto e vamos pensar bem sobre esse texto, que é o Romanos 12, 1 e 2. Todos conhecem, sabem até de cor, né? Mas foi esse o texto que Deus colocou no meu coração e tem falado muito ao meu coração esses dias. Vou ler, as irmãs acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já ouvimos esse texto muitas vezes, né? Mas a palavra de Deus, ela é nova toda manhã. E foi esse o texto que Deus colocou no meu coração para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, irmãos, ele vem fazendo um apelo para nós essa noite, né? Um apelo, bom, eu vejo que é mais do que um apelo. E também não deixa de ser uma ordem. Ele começa o versículo falando, rogo-vos. É uma súplica que ele está falando. É como se ele tivesse falando assim para nós essa noite. Irmãos, pelo amor de Deus, quero que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele usa uma linguagem dos sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, né? Na época de Paulo já não existia, porque ele já estava vivendo na época da graça, mas eles conheciam bem como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. E ele usou 3 palavras que eram bem usadas nos sacrifícios, que é apresentar, que é o corpo e o próprio sacrifício. E os sacrifícios antes eram feitos com animais. E o interessante, irmãs, que os animais, eles eram sem defeitos, eram animais perfeitos, sem nenhum defeito. Hoje, né, nós sabemos que já não oferece mais sacrifícios, né? Mas eu gostaria de pensar nessa noite que nós somos o sacrifício. Nós somos o sacrifício. E quando ele fala de corpo, apresenteis os vossos corpos, ele está falando aqui como a pessoa inteira. Ele está falando que nós devemos apresentar o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, o nosso tudo. Apresentar tudo em sacrifício a Deus. Ou seja, nós devemos entregar a Deus sem reserva, sem nenhuma reserva, por completo.
Mas garanto que a gente, às vezes, fica pensando, mas por que um sacrifício vivo? Porque, irmãs, nós não precisamos mais ser sacrificadas. Nós não precisamos ser mortas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus fez isso por nós. O Senhor Jesus, no altar, que foi a cruz do Calvário, ele se fez sacrifício por nós. O Senhor Jesus se entregou por nós. E pelo fato de nós sermos um sacrifício vivo, nós temos que viver uma vida de entrega total a Deus. Uma vida de submissão e todo o nosso viver, sem exceção nenhuma, todo o nosso viver tem que ser para a glória de Deus. Não é fácil, irmãs, mas também não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível. E ele fala sobre o sacrifício vivo, mas também fala de um sacrifício santo. Santo, por quê? Porque nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Em Hebreus 13, 12, tem um verso que fala isso. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Somos um sacrifício vivo e somos um sacrifício santo. E como que nós devemos apresentar, irmãs? Vamos voltar no texto. Devemos apresentar pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, irmãs, nós devemos apresentar pelas misericórdias de Deus. E eu peguei no dicionário o significado de misericórdia. São vários, né? Mas eu peguei só um para a gente entender bem. Misericórdia, perdoar alguém pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer esse perdão. Gente, irmãs, tá falando de quem? Tá falando de nós. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos esse ato misericordioso, mas pela bondade nós recebemos. E eu anotei aqui os atos, né? Quais esses atos de misericórdia que nós devemos apresentar? Eu coloquei substituição do Senhor Jesus na cruz, porque ele pegou o nosso lugar. Nós fomos justificados mediante a fé. Em Romanos 5:1 fala sobre sermos justificados pela fé. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Em Efésios 1:13 fala sobre esse ponto. E também, irmãs, nós somos filhos por adoção, que está em Efésios 1. Esse eu preciso ler, irmãs. Não dá para a gente ficar lendo todos os versículos, né? Mas essa parte eu preciso ler. Que é Efésios 1, do verso 5 ao 7.
que fala assim: em amor nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Somos filhos. Irmãs, e se esses atos de misericórdia não nos constranger a viver uma vida de entrega total, se não nos constranger a sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que vai? E voltando agora no verso 2, que foi só o primeiro versículo, né? Eu li 2 versículos. A primeira parte do verso 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu achei muito interessante que Paulo nos dá uma ordem: não vos conformeis com este século, mas da mesma forma que ele nos dá uma ordem, mas transformai-vos, ele nos ensina como. Ele fala, mas transformai-vos, como que nós vamos transformar? Pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele nos mostra, nos dá uma ordem e nos mostra como cumprir aquela ordem. Não vos conformeis com este século. Tem versão que fala, não vos conformeis com este mundo, né? E não conformar, irmãs, é não nos amoldarmos a este mundo. É não nos amoldarmos à maneira de viver. É nós não vivermos da mesma maneira que as pessoas deste mundo, que ainda não conhecem as misericórdias de Deus, a gente não pode viver como elas vivem. Porque elas ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, mas precisam, né? Então, não conformar é nós não nos amoldarmos a este mundo, ou seja, nós não podemos viver como este mundo vive. Porque nós fomos alcançadas pela graça. Então, nós temos que ter um viver diferente. E se nós, irmãs, já entendemos, né, bem sobre as misericórdias, vamos viver para agradar a Deus. E se já entendemos e estamos vivendo, esse viver diferente, com certeza vai alcançar essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Porque a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. E essas pessoas precisam ser alcançadas. E como que isso vai acontecer? Pelo nosso testemunho. Mesmo que a gente não possa sair falando, mas o nosso viver diferente, com certeza, vai fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Elas vão notar que tem algo diferente na nossa vida. E como nós devemos transformar? Pela renovação da nossa mente. Transformação transformar alguma coisa é um tipo de mudança, né? Toda transformação, vamos dizer assim,
Toda mudança traz algum tipo de sofrimento. Então, irmãs, mudar, transformar, é tomar nova feição ou novo caráter. Eu achei muito interessante essa explicação que eu achei no dicionário. Tá lá, transformação é tomar nova feição ou caráter. Mudança diária. Que vem a parte do finalzinho do primeiro versículo, que fala sobre o vosso culto racional. Eu gostaria de pegar esse vosso culto racional, irmãs, como se fosse o nosso dia a dia. Como se fosse o nosso dia a dia. Como se fosse uma mudança diária. A minha mãe, ela sempre me falava que conversão para salvação era uma só. Mas no decorrer da nossa vida cristã, a gente tinha várias conversões. Não para salvação, que era única, mas converter de muitas coisas que atrapalhavam a nossa caminhada. Eu achava muito interessante o jeito que ela colocava para a gente. E esse tem que ser o nosso culto racional. É o nosso culto diário. É a nossa mudança diária. Hoje, eu fiz algo que eu percebi que não agrada, que não traz, que não vai me ajudar, por que amanhã eu vou fazer a mesma coisa? Se eu sei que não traz nenhum benefício para mim. Então, se hoje eu fiz e eu sei que não está agradando a Deus e não vai trazer benefício, amanhã eu já vou mudar o caminho. Amanhã eu já não vou fazer a mesma coisa. Isso é uma conversão diária, é mudança. E pensamentos, os pensamentos da nossa mente, irmãs, ela varia muito, muito mesmo. Como que muitas vezes a gente assusta e já está com algum pensamento assim, voando, né? Coisas que não ia agradar a Deus de forma nenhuma. Então, irmãs, nós devemos mudar os nossos pensamentos, nós devemos mudar a nossa mente pela mente de Cristo. E em 1 Coríntios 2:16, fala sobre isso, que nós devemos ter a mente de Cristo. Antes, a gente pensava como as pessoas deste mundo, mas agora nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos pensar como Cristo pensa. Renovação da mente é a gente realinhar. Precisamos realinhar a nossa maneira de pensar com a maneira que Deus pensa. A parte B do versículo, para a gente terminar, fala assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, a vontade de Deus é soberana. Disso a gente não tem dúvida nunca. A vontade de Deus é soberana. E sabe qual que é o nosso desafio? Sabe qual que é o grande desafio? Não sei se as irmãs já pararam para pensar, mas o nosso maior desafio do nosso dia a dia é estar satisfeita com a vontade de Deus. Eu acho, para mim,
é um grande desafio a gente estar satisfeita com a vontade de Deus. Independente do que esteja acontecendo, independente da gente estar passando por momentos difíceis, pode ser um luto, essa pandemia, tantas lutas, sofrimentos, desemprego, tantas aflições, tantas provações que a gente tem visto, né, nesses últimos dias, nesse último ano, que é um grande desafio a gente ficar satisfeita com a vontade de Deus. Um desafio muito grande. E mesmo que a gente não saiba ficar, temos que aprender, irmãs. Temos que aprender a estar satisfeito com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é soberana. E Ele sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A gente entende os planos de Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente não entende. E muitas vezes a gente até questiona. Mas a gente tem que aprender, irmãs. Temos que aprender a ficar sempre satisfeita com a vontade de Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude, né, a gente viver esse curso. Denise, você mutou seu áudio. Ainda está fechado. Tenta aí no microfonezinho aí, ó. Você está do lado esquerdo da sua tela. Irmãs, que horas que eu mutei? Eu nem reparei. Eu finalizei a mensagem? Não? Eu falei do versículo, a parte B do verso 2? Ah, ok. Então, falei sobre, independente do que esteja acontecendo, pandemia. Então, irmãs, vamos aprender a ficar satisfeita com a vontade de Deus. Porque Ele sabe muito bem o que é melhor para nós, né? A vontade de Deus é soberana e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E que Deus nos ajude a viver de acordo com a vontade dele e vamos realinhar a nossa mente com a mente de Deus.
e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade, Elisete. Tá ouvindo? Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, vou me gastar por inteiro, realizar meus desejos. Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por todos. É assim que me sinto. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amanhecer. Eu sei que nada vai me afastar de ti, Cordeiro e o leão, meu tudo, meu amor. Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés. Capo por muitos, amado por todos. É assim que me sinto. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amanhecer. Eu sei que nada vai me afastar de ti, Cordeiro do leão, meu tudo, meu amor. Deus meu choro cessará ao amanhecer. Eu sei que nada vai me afastar de ti, Cordeiro do leão, meu tudo, meu amor. Amém.